Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. O texto do Apocalipse que nós continuamos a ler no dia de hoje, ele é o reflexo de tantas passagens do Antigo Testamento que incidem sobre a visão de João. Nós ouvimos, por exemplo, que os anciãos estavam diante do trono de Deus, cantando aquele cântico que os anjos cantavam no momento da vocação de Isaías: Santo, Santo, Santo. Vamos ter diversos momentos que se evocam textos dos profetas de gênero apocalíptico, sobretudo Daniel e Ezequiel. Hoje nós temos um momento que nos recorda o livro de Ezequiel, aonde no momento da sua vocação, o Senhor vai dizer para ele comer o rolo do livro, o pergaminho. E então ele vai comer, no início é doce como mel, depois se torna amargo como fel. E nesta ocasião nós sempre dissemos assim, que assim é a palavra de Deus. Ela tem que ter a docilidade para nos atrair, para que nós nos sintamos consolados, atraídos por ela. Mas ela não pode ser sempre o docinho na nossa vida que não nos incomode. A palavra de Deus tem que nos incomodar. Pense que uma relação interpessoal, a convivência com o ser humano, também deve ser assim. Nós devemos ter o prazer de conviver com a pessoa amada, mas também vai chegar o momento que essa pessoa vai estar ao meu lado não somente para confirmar o que eu penso, para dizer o que eu gosto. Pensa na relação do marido com a mulher, mas que também deve provocar-me para uma mudança, deve dizer algo diferente, que não seja somente a confirmação daquilo que eu quero, para que eu possa mudar nessa relação. Hoje, depois de ter visto o cordeiro que recebe do ancião o livro e pode abrir, o autor João vai ouvir assim: vai, pega o livrinho aberto da mão do anjo que está de pé sobre o mar e a terra. Ele vai, pega e vai ouvir assim: pega e come. E vai dizer que no início ele começa a comer e era doce, doce como mel. Depois se torna amargo como fel. Que é esse sentido da palavra de Deus. A palavra de Deus deve ser aquela que, lida por nós, deve ser absorvida como alimento, como acontece com cada alimento que nós assimilamos. E que nós devemos perceber que essa palavra me chama a uma conversão. Sabe que o modo mais próprio de nós ouvirmos a palavra de Deus é no ambiente litúrgico. A palavra de Deus é feita para a liturgia. Mas existe um modo de leitura da palavra de Deus que é a modo por excelência da oração pessoal, que é a chamada Lectio Divina. Eu chamo esse nosso encontro de Lectio Litúrgica porque é uma leitura da palavra de Deus dentro da liturgia. Tanto é que eu percorro também um pouco das orações da Santa Missa com vocês em cada dia, favorecendo a reflexão sobre uma delas. Mas a Lectio Divina é um modo de ler a palavra de Deus, um modo clássico da espiritualidade cristã, que era a prática consolidada nos mosteiros e que os últimos papas têm todos insistido para que se torne uma prática de toda a igreja. E o modo como se usa esta palavra de Deus é, primeiro a leitura, depois meditar, confrontando a própria vida com esta palavra, para no final rezar a partir daquilo que a palavra de Deus está dizendo e daquilo que é a própria vida. Isso é a Lectio Divina, que é uma prática belíssima. Hoje, nos recursos que a gente tem de internet, se vocês procurarem na internet Lectio Litúrgica, Lectio Divina, vocês vão encontrar o modo como fazer da palavra de Deus um caminho pessoal de espiritualidade. E que isso é importante, porque senão a gente fica anos na igreja sem nos transformarmos, sem deixar que a palavra de Deus nos transforme. Não nos basta ouvir a palavra de Deus, da liturgia, ouvir a homilia, mas é preciso confrontar a minha vida com essa palavra de Deus para ver em que está bem e que deve ser confirmado e aquilo que deve ser mudado. Essa palavra de Deus deve ser na minha vida não somente o mel, mas também deve ser o fel que me incomode, que me transforme. E, na conclusão, ele vai ouvir assim: deves profetizar ainda contra outros povos e nações,
línguas e reis. Veja que aqui é um raro caso único no Apocalipse, que ao invés de falar povos, línguas e nações, vai falar também dos reis, que se entende que este anúncio deve chegar também aos governantes da terra, que eles também devem saber a força desta palavra, para que eles também sejam chamados à conversão. No salmo de hoje, o salmo 118, a peculiaridade de alguns salmos do saltério, e este é um deles, é que é chamado salmo alfabético, que cada estrofe ou cada linha começa com uma letra do alfabeto hebraico, que era feito para que fosse memorizado pelo povo de Deus. Então, isso aqui, as grandes partes desse salmo começam com uma letra, e que esse é o maior salmo da Bíblia. É o salmo que coloca a palavra de Deus como centro da vida do jovem. E assim ele começa: seguindo vossa lei me rejubilo, muito mais do que em todas as riquezas. Minha alegria é a vossa aliança. A lei de vossa boca para mim vale mais do que milhões em ouro e prata. Como é doce ao paladar vossa palavra. Vossa palavra é minha herança para sempre. Estou ávido de vossos mandamentos. É interessante como se encontra nesse salmo tantos sinônimos para falar da palavra de Deus. Veja que nós ouvimos que ela é chamada de lei, é chamada de riqueza, de aliança, de mandamento, de ouro, de palavra, e assim vai, a herança. É isto o dom precioso que o Senhor nos dá para que nós sejamos mudados, para que ela possa cair na nossa vida como a chuva e a neve, que não volta ao céu sem produzir fruto, para que eu permita que essa palavra produza fruto na nossa vida. Meus caros, existe uma tendência em muitos de nós de igreja a valorizar somente a Eucaristia e não valorizar tanto a palavra. A igreja vai dizer do seu magistério que a igreja tem 2 tesouros, 2 altares: o altar da palavra, que é o ambão, e o altar da Eucaristia, que é o altar propriamente dito. E que desses 2 tesouros bebe a igreja e a sua liturgia. Então, se nós queremos, de fato, dar sentido e valor à Eucaristia, nós devemos primeiramente nos deixar transformar pela palavra. Se a palavra não é escutada e não transforma a nossa vida, vai chegar o momento da Eucaristia e ela não vai ser devidamente valorizada. Na aclamação ao Evangelho de hoje, minhas ovelhas escutam minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Jesus entrou no templo. Esse episódio de Jesus no templo está presente, é um dos poucos, porque o evangelho, os 3 primeiros evangelhos são parecidos, são sinóticos, mas o 4º evangelho raramente coincide o episódio, o tema. Este de Jesus no templo está presente nos 4 evangelhos. É como se Jesus tomasse posse da sua casa, já que o templo é a casa de Deus. Deus encarnado, o Messias, quando chega, ele vem tomar posse do seu reino, do seu trono. Então, Jesus, ele entra e encontra, no pátio exterior do templo, tinham os vendedores e os cambistas. Jesus vai dizer assim, expulsando os vendedores: está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizeste dela um antro de ladrões. E Jesus ensinava no templo. Depois de ter purificado o templo, ele começa a ensinar. O Senhor toma posse do seu reino. E ali então, os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis começam a decidir que vão matar Jesus. Mas eles não têm coragem de fazer isso, por enquanto, porque o povo fica fascinado quando ouvia Jesus falar. É bela a expressão, que fica fascinado. Porque a relação com Deus deve produzir em nós 2 sentimentos: aquele do fascínio, de perceber que Ele me atrai, que Ele, quando fala, traz paz para a minha vida, para o meu coração, mais de um temor, de perceber que Deus não é o meu colega de turma, mas que é o Altíssimo, o sumo bem, que merece meu respeito, que merece a minha adoração. Depois da comunhão de hoje, nós assim rezamos: tendo recebido em comunhão o corpo e o sangue do vosso Filho, concedei a Deus possa essa Eucaristia que Ele mandou celebrar em sua memória fazer-nos crescer em caridade. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
Paz.